Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou falar basicamente de alguns problemas, muitos deles históricos, né, que surgiram na mecânica estatística quando a gente estava tentando usar ela junto com a mecânica clássica. Então a gente vai chegar problemas da mecânica clássica mais mecânica estatística, ou seja, problemas que surgem quando você tenta misturar essas duas ideias. A gente já viu alguns desses problemas, por exemplo, no vídeo passado. A gente chegou numa entropia não extensiva para o gás ideal, por exemplo. Um outro exemplo que eu também já passei para vocês na aula anterior é aquela sobre o modelo de Dulac-Petit, que ele descreve bem a capacidade térmica de um sólido à temperatura ambiente, mas à medida que você vai olhando para temperaturas mais frias e mais frias, você começa a ver desvio entre o que está acontecendo no experimento e o que está realmente acontecendo na sua previsão. Só para recapitular, os seus resultados experimentais são uma coisa assim. Para a capacidade térmica dividido pela constante de Boltzmann, enquanto que a previsão do modelo é que a capacidade térmica dividido pela constante de Boltzmann deveria ser igual a 3. Você vê que você tem o 3 aqui. Então, se você estiver nessa faixa aqui, por exemplo, uns 200 Kelvin para cima, você realmente vai estar olhando, você vai estar uma coisa muito próxima de 3. Mas à medida que você vai indo para temperaturas mais baixas, por exemplo, 50, 100 Kelvin, isso daqui já começa a ficar bem claro que você vai ter desvios. Não vai ser exatamente 3 a capacidade térmica. Esse tipo de experimento aqui começou a ser cada vez mais comum na virada do século XX. O modelo de Dulac-Petit é o modelo do século XIX. Uma outra situação que eu queria falar aqui, e que eu já até passei em um dos exercícios, é um problema que é bastante interessante. Imagina que você tem um disco em uma caixa 2D. E eu vou comparar isso com o que vai acontecer se eu tiver uma partícula em uma caixa 2D. E eu vou estar pensando em uma partícula só, mas se você pensar em, por exemplo, discos não interagentes em uma caixa 2D, então partículas não interagentes em uma caixa 2D, você vai ter basicamente a mesma coisa. E, de fato, se você estiver no regime que você está diluído, essas coisas deveriam ser parecidas. Ou seja, você teria basicamente, por exemplo, que você tem partículas em duas dimensões, tem muito poucas partículas para o tamanho da minha caixa, se eu estou olhando um gás diluído. Só que aqui eu estou desprezando, quando eu estou falando de partículas, mesmo partículas pontuais, você está desprezando o tamanho do átomo. Quando você está pensando num disco, você está levando em conta o tamanho do átomo. Então, aqui você tem um gás diluído, aqui, no caso, você está desprezando o tamanho da partícula. Quando se você estiver considerando um gás de discos, né, você tem coisa assim, você pensar que os discos têm raio pequenininho, mas um raio diferente de zero, você tem uma coisa assim. Aqui levando em conta o tamanho. Agora, intuitivamente, se eu fizer o limite, se eu resolver o gás de discos com raio R e fizer o limite do raio ir para zero, eu deveria recuperar o resultado das partículas pontuais em uma caixa 2D. Eu vou fazer essa conta aqui, olhando só, não vou olhar toda a função de partição, toda a energia livre, eu vou olhar só a repartição de energia e a capacidade térmica, para mostrar para vocês que isso não é o que está acontecendo. Então vamos olhar primeiro o caso do gás de partículas pontuais em duas dimensões. Você vai ter uma hamiltoniana que vai ser somatória de I igual a Tn, px ao quadrado mais py ao quadrado. As partículas são não interagentes, então você tem só energia cinética. E como a partícula é pontual, você tem só energia cinética de translação. Você vai ter aqui somatória I igual a 1 a Tn, px ao quadrado mais py ao quadrado sobre 2n.
Então você vê que para cada uma das partículas eu tenho 2 graus de liberdade quadráticos, o Px e o Py. Então, ao todo, eu vou ter 2n graus de liberdade quadráticos. E agora, se eu usar a equipartição de energia, eu posso olhar o que está acontecendo com a minha energia interna. A energia interna vai ser 2n vezes kT sobre 2, que é a contribuição de cada um dos graus de liberdade quadráticos para a minha energia térmica. Então, eu tenho aqui n vezes kT. Vamos agora olhar o que está acontecendo com o meu gás de discos. Agora, quando eu tenho um gás de discos, cada uma das partículas vai ser uma coisa assim. Aqui, raiozinho R, aqui. E, de novo, os discos não estão interagindo entre eles. Então, a única contribuição para a energia vai ser energia cinética. Só que agora, o meu disco, como ele é um corpo extenso, ele tem energia cinética de translação, que seria, de novo, termos do tipo mv ao quadrado sobre 2. E eu vou ter uma energia cinética de rotação, que são termos do tipo momento de inércia vezes ômega ao quadrado sobre 2. Por aqui, se você assumir que o seu disco ele é uniforme, se você tem um disco que está com toda a massa dele distribuída uniformemente, você consegue calcular esse momento de inércia. Esse momento de inércia vai ser a massa total do disco vezes r ao quadrado sobre 2. Então você vê que a energia cinética de rotação vai ser m r ao quadrado, ômega ao quadrado, sobre 4. Então, ou seja, no limite em que o raio vai para zero, você recupera exatamente a situação que você tem nas partículas pontuais. Ou seja, isso aqui vai para zero se o R vai para zero. Então, realmente deveria estar recuperando o resultado do gás de partículas pontuais se eu tomasse limite de R indo para zero no final da conta. Eu preciso escrever essas coisas aqui em termos dos momentos, né? A energia de translação vai ser simplesmente P ao quadrado sobre 2m. Para a energia de rotação, eu vou usar como momento de inércia e o momento angular estão relacionados assim. Então, se eu tenho que trocar ômega por L sobre I, substituindo, a minha energia cinética de rotação vai ser L ao quadrado sobre 2i. Só que aqui vai surgir o problema. Levando isso tudo em conta, a hamiltoniana no meu gás de discos vai ser somatória em I no de 1 até n. Eu vou ter px ao quadrado mais py ao quadrado sobre 2m, ou seja, exatamente os termos que aparecem no meu gás de partículas pontuais. E aqui eu vou ter mais li ao quadrado sobre 2 vezes o momento de inércia. E agora, eu vou ter 3 graus de liberdade quadráticos. Porque no caso das partículas pontuais, o meu espaço de fase ele tinha para cada uma das partículas x, y, px e py, que são partículas pontuais. Os meus discos, eu vou ter não só esses dois que dão xy e px, py, que deu o que está acontecendo com o centro de massa no meu disco, mas eu vou ter que levar em conta também esse ângulo θ e a variável conjugada dele, que vai ser o momento L. Então, os meus discos vão ter no espaço de fase deles x, y, px, py, θ e L. Então, ou seja, esses L's eles são de fato graus de liberdade que surgem agora exatamente porque você está com um espaço de fase ligeiramente diferente. Só que agora você vai ter, para cada partícula, 3 graus de liberdade quadráticos, então você tem no final do dia 3n graus de liberdade quadráticos. Isso daqui vai te dar uma energia interna, que é então 3n kBt sobre 2, no caso do disco. E no caso das partículas pontuais, a gente tem n
kBt sobre 2. Então você vê que aqui você vai ter uma capacidade térmica que é 3N, kB sobre 2, aqui você vai ter uma capacidade térmica que é simplesmente N. Não tem esse sobre 2 aqui. É NKBT só. Isso é 2N kBt sobre 2. NKB. Então você vê que o raio não aparece em lugar nenhum nessa conta. Então, ou seja, você tomar o limite do raio e ir para zero no final da conta não te dá o resultado das partículas pontuais. O que está realmente acontecendo aqui é o seguinte: isso daqui, na verdade, que eu fiz é meio que uma caricatura de um problema muito mais sério que o pessoal se deparou quando eles estavam estudando no século XIX, essas coisas. A explicação para o que está acontecendo aqui é que, quanticamente, você tem que dar uma certa energia para você excitar esse modo de rotação. Ele vai começar no estado fundamental que ele não está girando, e você tem que dar uma excitação quantizada para você estar vendo essa transição ele não está girando para ele estar girando no primeiro momento, angular quantizado. E o ponto todo é exatamente quanta energia eu preciso dar para fazer essa transição. Na mecânica clássica, esse gap de energia entre você não estar girando e você está girando é zero. Na mecânica quântica, esse gap não é zero. E essa energia que você precisa para fazer essa transição vai depender do raio. Eu vou fazer essa conta numa aula mais para frente, mas a gente vai ver que se você leva em conta a mecânica quântica e aparece o raio do disco, e se você toma o limite do raio indo para zero, você recupera o resultado para partículas pontuais. Agora, o problema sério lá que eu mencionei era que esse gás ideal que eu estudei até agora, sei que são partículas que estão soltas. Uma única partícula se movendo. Ou seja, esse gás ideal que a gente olhou é o gás monotônico, basicamente. Então, basicamente, o que a gente está descrevendo aqui é coisas... A única coisa que existe no mundo que obedece daqui são os gases nobres. Hélio, neônio. Esses são os únicos gases que realmente é um átomo sozinho, isolado. O problema que eles estavam tendo no século XIX era como descrever o gás diatômico. E, de novo, a coisa que eles tinham acesso experimental mais fácil era a capacidade térmica. Então vamos ver o que você obtém no experimento da capacidade térmica. O que a gente vê é o que tem aqui nesse gráfico. Ou seja, você tem basicamente 3 regimes diferentes para o seu CT sobre KB. Aqui seria basicamente a capacidade térmica para 1 mol dividido pela constante dos gases. É a mesma coisa que a capacidade térmica para uma partícula dividido pela constante de Boltzmann. E você vê que você tem basicamente 3 regimes, certo? Um para temperaturas baixas, outro para temperaturas intermediárias e outro para temperaturas altas. Certo? Agora eu vou fazer o que seria basicamente a conta do ponto de vista clássico para você obter essa capacidade térmica, e você vai ver que você vai chegar nesse resultado. Você não vai prever nenhuma dessas dependências com a temperatura. Você vai chegar à conclusão que deveria ser 7,5 e ponto final. Não deveria ter esses 2 regimes. O que é interessante é que esse daqui, por exemplo, aqui, é exatamente o regime da temperatura ambiente. Esse daqui. Ou seja, essa aqui é uma previsão. No Lompetit você precisava ir para temperaturas realmente baixas para você ver violação da sua previsão. Aqui, temperatura ambiente, você já está vendo violação. Na verdade, você precisa ir lá por volta de 5.000, 10.000 graus para você começar a ver a sua previsão dar certo. Então, em algum sentido, que a gente está fazendo essa conta aqui, na mecânica estatística, a gente está só obtendo o resultado para temperaturas altas. O que a gente teria aqui, eu precisaria considerar a Hamiltoniana, né? Seria uma Hamiltoniana somatória de I igual a 1 até N, da Hamiltoniana para cada uma das partículas
cada um das moléculas de gás diatômicos. O problema é que essa Hamiltoniana é meio chata, e como eu não vou fazer a conta aqui, porque senão seria realmente longo o cálculo, eu vou simplesmente mostrar que o que você tem aqui é uma soma entre 3 contribuições. Tem um H de translação, e é parecido com o que acontece lá no disco. Você vai ter um H de rotação e você vai ter uma terceira contribuição, que é o H de vibração. O que está acontecendo em cada uma dessas Hamiltonianas? O que eles estão medindo? Que energia é essa? Primeiro, o H de translação é o seguinte: você tem lá a sua molécula diatômica, ela vai ter um certo centro de massa, esse centro de massa tem um certo momento total. Ou seja, essa componente de energia cinética de translação é basicamente o que vai estar sendo contemplado aqui. Você vê que você tem 3 graus de liberdade quadráticos aqui, que seria basicamente o Px, o Py e o Pz. Rotação, você estaria agora olhando o fato que a sua molécula gira. Exatamente a mesma ideia do disco. Meu disco pode rodar, então ele vai ter energia cinética de rotação. E só que agora, como eu estou em 3 dimensões, não em 2, ele tem basicamente os 2 ângulos de coordenadas esféricas como os seus graus de liberdade. Então aqui você vai ter energia cinética de rotação, vão ser 2 graus de liberdade quadráticos, que vai ser o que a gente chama de Lθ, ou seja, rotação com respeito ao ângulo θ de coordenadas esféricas, e o Lφ, rotação com respeito ao ângulo φ. E nota que a gente aqui nessa conta a gente está desprezando esse tipo de rotação. Eu estou considerando rotação como se fosse uma barra em que os átomos são pontuais e a minha interação aqui, digamos assim, é só como se fosse uma barrinha infinitesimamente fina, segurando os 2 átomos na posição deles. Então, isso daqui eu estou jogando fora do mesmo jeito que eu estava jogando fora esse termo de rotação quando eu estava olhando o gás ideal de partículas pontuais. De novo, aquele meu argumento no disco põe em dúvida, né, por que você tem que jogar fora esse termo, mas a conta que era feita na época você jogava fora esse termo. E você tem agora finalmente uma energia de vibração, que a ideia é que você vai ter uma certa força entre essas 2 partículas que está mantendo, entre os 2 átomos, que está mantendo a molécula unida. Essa força, você pode modelar ela em boa aproximação como sendo uma força harmônica. Então é como se você tivesse uma mola entre os 2 átomos e essa mola está mantendo sua molécula coesa. Daqui você vai ter 2 termos. Você vai ter um termo de energia cinética ao longo dessa direção que não é contemplada. É uma energia de translação que não é contemplada pelo centro de massa. Nós temos aqui um termo de energia cinética, translação interna. E você tem basicamente a energia potencial dessa interação. Mais energia potencial, que como é harmônica também vai ser quadrática. Esse daqui seria o pessoal chama de zeta, esse daqui seria o pz, a variável conjugada dele. Então você tem mais 2 graus de liberdade aqui. E esse daqui seria basicamente o seu H de oscilação. Você teria aqui, você está oscilando, né? Está vibrando em torno de um e outro. Aqui você tem o H de translação. E aqui eu tenho o H de rotação. Essas são as coisas que eu estou considerando em cada um desses 3 termos do meu HI, e essa está somando para todos eles. Se a gente contar todos os graus de liberdade, eu tenho 3 de translação, 2 de rotação e mais 2 de vibração. Você vai ter 7n graus de liberdade quadráticos. E então a minha energia interna deveria ser, por equipartição, 7n kBt sobre 2. Ou seja, se você olhasse CT
sobre NKB, você deveria ter 7,5. Ou seja, você tem só esse resultado aparecendo aqui. E o que está acontecendo é que, de certa forma, isso daqui eles meio que sacaram na época, mas ninguém sabia explicar por que funcionava assim, é que, à medida que você vai esquentando, os diferentes graus de liberdade vão se tornando relevantes. Ou seja, a temperatura baixa, o fato de ser 3 graus de liberdade, já dá uma dica que a única parte que realmente é relevante é a translação. À medida que você vai esquentando, os graus de liberdade de rotação se tornam importantes, e à medida que se esquenta ainda mais, os graus de liberdade de oscilação se tornam importantes. Só que isso daqui era uma coisa que ninguém entendia por quê. Inclusive eu preparei aqui uma citaçãozinha do Maxwell sobre isso, de um paper dele de 1875. E aqui ele estava basicamente discutindo exatamente como deveria funcionar um gás diatômico. Ele fala, né, você tem que agora entrar na discussão desses movimentos internos, e a maior dificuldade que a teoria cinética, que era o nome da mecânica estatística na época, encontrou até agora é devido a esse assunto. Ou seja, ninguém fazia a menor ideia de por que isso aqui estava acontecendo. E, na verdade, eles não tinham como saber o que estava acontecendo, porque a resposta é mecânica quântica. É isso que está acontecendo. Bom, na próxima aula eu vou começar a entrar com o formalismo quântico, e eu sei basicamente o que vão ser os microestados no caso quântico, e como que a gente adapta todas essas coisas que a gente fez no caso clássico no caso quântico. E a gente vai começar meio que tentar resolver esses problemas.